Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou o Ney Lima aqui no canal RoboOffice, trazer mais uma dica para vocês: utilizar a Join no Excel. Essa função Join ela tem a finalidade de concatenar as informações, os dados na planilha na qual vocês querem fazer essa junção. Conhecemos hoje, a maioria das pessoas utilizam a função concatenar. Por exemplo, quando vocês querem concatenar, juntar uma ou mais, vocês querem juntar mais de uma informação de uma célula no Excel, geralmente as pessoas utilizam a função concatenar, que como exemplo aqui, eu fiz aqui para mostrar para vocês. Temos aqui uma tabelinha aqui como exemplo, pronome, artigo, pronome, e aqui temos a função concatenar e a função join que eu vou ensinar a vocês. Por exemplo, aqui na coluna A, pronome, na A2, temos aqui o pronome eu. Aí temos aqui na coluna B o artigo e na coluna C o pronome novamente. Agora imagina que nós queremos juntar esse texto aqui, né, no caso dessas colunas A, B e C, que é pronome, artigo e pronome, para ficar dessa forma aqui como está aqui na coluna concatenar. Eu e você. Ele vai juntar essas três colunas e vai dar essa frase. Então geralmente as pessoas, nós utilizamos no Excel a função concatenar. Se vocês notarem, ela não tem espaço entre uma letra e outra, no caso uma frase, uma palavra e outra. Dentro da função concatenar precisa colocar esse argumento para ele dar espaço, para ele dar um espaçamento entre as palavras, as letras, né? Já a função join, ela já faz isso automaticamente, tá? No caso aqui nesse exemplo poderia ser números, tá? Mas aqui está como exemplo como texto. Por exemplo, os argumentos, né, a forma que utiliza a sintaxe da concatenar é da forma que vocês estão vendo aqui, né, bem conhecida, igual concatenar, abre parênteses, né, dentro de parênteses, né, abre e fecha parênteses, onde vai colocar os argumentos, ou seja, aonde quer fazer a junção das células, das colunas no Excel. Por exemplo, eu vou digitar aqui a função concatenar igual concatenar. O Excel já traz essa função aqui para nós, porque já é função nativa do próprio Excel. Então eu quero juntar essas três colunas. Então a coluna A2, ponto e vírgula separa o próximo argumento, né? B2 e B3, fecho parênteses. Então ele concatenou essas três colunas. Agora, com a função join, que eu vou explicar para vocês aqui, vocês vão aprender, ele já dá esse espaçamento, como vocês podem notar aqui. Aqui está a sintaxe dela. Só que essa função join, ela não é nativa do Excel. Vocês têm essa forma, esse procedimento dentro do VBA, tá? Faz parte da sintaxe do VBA. Então, para isso, para vocês chamarem aqui no Excel da mesma forma que chamamos a função concatenar, temos que criar essa função join lá no VBA para depois chamar aqui no Excel, na célula do Excel que vocês querem fazer a junção. Da mesma forma como a função concatenar. Então a função join no VBA, vocês podem fazer a chamada dela dentro do código do Excel, do VBA, para qualquer parte da aplicação. E a forma que eu vou passar para vocês aqui é a forma que nós vamos criar lá no VBA a função join, e depois nós vamos chamar aqui no Excel para fazer a junção dessas colunas da mesma forma como fizemos aqui na concatenar. Por exemplo, se eu vir aqui igual e digitar join, ela não tem essa função. Vocês podem notar que não tem. Ela apareceu essa aqui, ó, join str, porque eu criei lá no VBA utilizando o procedimento join do VBA. Dei um nome para a função, no caso join underline str, porque não pode ser o mesmo nome da própria função lá no VBA.
ou seja, da sintaxe join do VBA, não pode dar o nome para a mesma função. Então, precisa ter dar um nome qualquer, que não seja somente join. E a sintaxe join, vocês vão ver lá no VBA, ela utiliza array. Então, essa é a sintaxe da função join no VBA, tá? Então, aqui vocês podem ver, tem um nome, o nome que nós vamos dar para a função, igual aí aqui vem toda a estrutura da função join no VBA. Então aqui nome igual join, que é a estrutura, aí array, aonde ele vai ler os argumentos que você quer que ele lê. No caso, no nosso exemplo aqui, as colunas. Então aqui quais as colunas, né, que ele pode ler. No nosso exemplo aqui, são 3 variáveis, né? No caso, vamos passar 3 parâmetros para ele ler. Então, essa é a estrutura da função join no VBA. Então, agora vamos para a nossa aula prática. Então, como em todas as aulas, nas dicas, não tem narração durante a execução do código no VBA, tem uma música de fundo. Então, peço para vocês que dê pausa no momento que vocês precisam copiar o código no VBA. Durante a execução do vídeo, vocês podem pausar e copiar o código da forma que eu vou passar aqui para vocês. E curta também o canal e dá um like aí no vídeo. E vamos para a nossa aula prática.